Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Tá frio aí na sua casa? Olha, aqui na minha casa tá bastante frio. Tô até de touca, vou até tomar um chá para a gente poder começar o nosso culto de hoje. Você já pegou sua Bíblia? Se você ainda não pegou, corre lá, traz a sua Bíblia para a gente poder começar. E vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós, muito obrigado, Jesus, por mais um domingo que nós podemos juntos aprender da Tua Palavra e adorar ao Seu nome. Eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse culto, que o Senhor cuide de cada criança da nossa igreja e de cada criança espalhada na face da terra. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus de amor e de misericórdia. Em nome de Jesus, amém! E agora, vamos relembrar o que nós aprendemos na semana passada? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Renata e hoje eu vou falar para vocês da história que nós aprendemos na semana passada. Como que era mesmo? Ah, Já lembrei! Era sobre Davi. Davi, ele tinha sido escolhido para ser rei. E o Saul, que era o rei, ele ficou com muita inveja. E ele queria matar Davi. Pois é, você acredita? E aí, ele começou a perseguir Davi por muitos lugares. Até um dia que ele chegou lá onde Davi estava, junto com os seus soldados. E era uma caverna. É verdade. Ele ficou lá dentro da caverna. E sabe quem chegou lá na caverna? Isso aí! O rei Saul! E na hora que os soldados de Davi viram que era o rei Saul, eles falaram: Davi, agora é a hora de você se vingar. Você pode ir lá e matar Saul. Mas Davi falou: eu não, porque eu confio em Deus. E Deus não quer que eu me vingue. Eu preciso respeitar a autoridade do rei Saul. E Davi não fez nenhum mal ao rei Saul. Ele cortou um pedacinho do manto do rei e no outro dia ele mostrou para o rei: olha só, rei, o seu manto aqui. E aí depois o rei Saul falou para Davi que ele não ia mais perseguir Davi. Mas infelizmente o rei Saul mudou de ideia. E aí ele voltou a perseguir Davi. E um dia ele estava escondido com alguns dos seus homens e o rei Saul ficou sabendo onde Davi estava. E ele foi atrás de Davi. E aí Davi foi com o seu guerreiro Abissai. E quando ele chegou lá onde o rei Saul estava, ele encontrou o rei Saul dormindo ao lado do seu general. E Davi pegou a lança e o jarro de água do rei. E quando ele já estava em cima de uma colina, ele chamou o general do rei Saul e falou para ele: você não protegeu o rei, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. E mostrou a lança e o jarro de água. E falou: rei Saul, até quando você vai me perseguir? Eu não estou fazendo nenhum mal para você. Naquele momento, o rei Saul se arrependeu e falou que não ia mais perseguir Davi. E cada um seguiu o seu caminho. E Davi foi tranquilo, voltou para casa e depois de um tempo, ele se tornou o rei de Israel. E também nós aprendemos o versículo que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue.
amar o seu inimigo e orar por quem estava perseguindo ele. E a gente também precisa fazer isso, né? Ai, eu sei que às vezes é muito difícil, mas vamos juntos? Tchau, pessoal! Tchau, tchau! O trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar ao seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para os seus caminhos, como o trilho também é para o trenzinho. É preciso na palavra acreditar e em suas promessas crer, para o que Jesus ensinou podermos viver. O trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar ao seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para os seus caminhos, como o trilho também é para o trenzinho. É preciso na palavra acreditar e em suas promessas crer, para o que Jesus ensinou podermos viver. O trenzinho que caminha pelo trilho. Olá, crianças, aqui é o pastor Alex Uemura e hoje eu tô aqui para falar sobre o versículo para ser memorizado, o versículo de memorização de hoje. E o versículo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, verso 15. O que significa esse versículo? Jesus disse isso quando ele estava, antes dele subir aos céus, antes de ele ir para sempre, né? Ficar com o Pai depois que ele teria ressuscitado. Jesus viveu aqui na terra, pregou, fez milagres. Depois ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E ele trouxe um direcionamento para todas as pessoas que criam nele e também para todos que um dia creriam nele. E o direcionamento que Jesus trouxe para todas as pessoas foi esse. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O que significa isso? Jesus falou para que todo mundo que um dia fosse crer nele. Se você aí na sua casa, se você no seu dia a dia, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é o teu Salvador, se você é uma dessas pessoas que creem nele, ele falou assim: todo mundo que crer em mim, todo mundo que for meu discípulo, deve ir e pregar o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Porque Jesus sabia que através de nós, que somos a igreja dele, as boas novas sobre a vida dele, sobre a salvação dele, sobre a obra dele, sobre a pessoa dele, seriam conhecidas por todo o mundo. Pessoas do Japão, da China, de todo o Oriente, do continente africano, das Américas, da Oceania, de toda a Europa, de todos os lugares, um dia ouviriam sobre Jesus.
E o evangelho significa boas novas. Então Jesus falou assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O evangelho significa então essa boa notícia de que Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, ressuscitou e pode trazer salvação a todo aquele que nele crer. Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Será que você pode repetir aí na sua casa? Vai aparecer aí também na sua tela agora, olha só. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Agora você, repete aí você. E disse-lhes: pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16 e 15. Então eu e você precisamos pregar, falar, anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que morreu pelos nossos pecados, que pode dar o perdão e a salvação a todos que nele crerem. Que você seja um missionário, que você seja um discipulador, que você pregue o evangelho em todos os lugares e em todo o mundo. Tchau, criança! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que seguiu esse versículo. Ela não chegou a viajar por todo o mundo, mas ela foi para um lugar do mundo bem diferente. É a história de uma missionária. Você sabe o que é uma missionária ou missionário? Quem aí sabe? Deixa eu escutar sua resposta. Isso aí! Missionário ou missionária é uma pessoa que deixa sua casa, sua família e vai falar de Jesus para pessoas em outro lugar. Pode ser numa outra cidade, num outro estado ou até mesmo em um outro país. E a nossa história de hoje é sobre uma mulher chamada Maria Slessor. Ela nasceu lá em 1848. Faz tempo, hein? Pois é. E ela foi uma pessoa que viveu muitas coisas e muitas aventuras para Jesus. Ela nasceu na cidade de Aberdeen, na Escócia, uma cidade antiga que ficava na beira do mar. Tinha fábricas de linho, de juta e também muitos bairros pobres e muitas famílias humildes, inclusive a família de Maria. A sua mãe era costureira e o seu pai era sapateiro. A família de Maria morava numa casa simples, feita de pedra. Era uma casa fria, úmida, não batia sol. E naquele dia, de sábado, Maria estava na sua casa com sua mãe e seus 6 irmãos, esperando seu pai chegar do trabalho. Sábado era o dia que ele recebia o pagamento, mas muitas vezes ele chegava em casa bêbado, xingando e muito tarde da noite. E naquela noite de sábado, Maria estava tentando dormir apesar do frio. Ela tremia. E de repente, ela ouviu um barulhão. Era o pai de Maria, que estava chegando da rua naquela hora da madrugada, xingando, derrubando coisas no chão, fazendo um grande barulho na casa. Maria rapidamente correu e pegou um prato que ela tinha guardado para o seu pai, no forno, com algumas batatas, carne e couve. E quando ela foi entregar para ele, falando: papai, eu guardei um prato quente para o senhor. Ele olhou aquele prato, jogou no fogo e falou: eu não quero essas sobras. Eu estava me divertindo lá no bar. Fiz alguns amigos, sabe? Porque um homem precisa ter amigos. Eu até paguei as bebidas para eles. E quando a mãe de Maria escutou isso, ela perguntou a ele: você trouxe algum dinheiro para casa? Ou gastou tudo outra vez? Enquanto a sua mãe conversava com seu pai, a Maria correu e tirou as batatas que tinham caído no fogo, colocando num bolso, no seu avental. Ela pensou: eu posso lavar essas batatas e dá pra gente comer depois. E quando o pai viu o que ela estava fazendo, ele bateu na sua cabeça e falou: você é uma gulosa, não presta pra nada. E disse pra mãe dela:
Eu trouxe sim dinheiro, olha aqui. E mostrou uma única moeda. Era tudo que tinha sobrado da semana inteira de trabalho dele. A mãe de Maria suspirou e foi subir as escadas da casa. Maria ficou olhando o pai, mas ela não chorou, porque aquilo acontecia muitas vezes. E o seu choro não ia pagar o aluguel, nem comprar comida para casa. Mas o seu pai ficou tão irritado quando ela olhou para ele, que ele bateu nela e, em seguida, empurrou ela até a porta de saída da casa e jogou ela na rua. Não, papai, me desculpa, eu vou me comportar. Mamãe me deixa entrar, me ajuda. Ela ficou batendo na porta, vendo se alguém abria, e de repente, o pai dela jogou um balde de água suja na cabeça dela. Estava super frio, ela ficou com mais frio ainda. E era um lugar ruim à noite, porque tinha ladrões que andavam na rua, bandos de rapazes, cachorros que às vezes até atacavam as pessoas. E ela começou a andar procurando se tinha alguma porta aberta para ela entrar. Mas ela não achou nenhum lugar. Então ela ficou agachadinha, quietinha numa esquina, esperando amanhecer. Pensou nos seus 6 irmãos que estavam ali em casa, abrigados numa cama, quentes, e ela lá naquele frio, até que finalmente amanheceu e ela viu o pai dela sair para o trabalho. Aí ela saiu correndo para casa, a mãe a recebeu e falou: me ajuda a colocar a casa em ordem, porque o seu pai jogou um monte de coisa no chão à noite. Depois acorde os seus irmãos, penteie o cabelo deles e me ajuda aqui em casa que tem muito trabalho para fazer. E um tempo depois, a família dela se mudou para a cidade de Dundee, onde o pai dela estaria afastado desses amigos que o levavam a beber. E lá na cidade de Dundee, havia uma senhora viúva que era muito boa com as crianças. Ela fazia biscoitos, ela deixava elas entrarem na casa dela para se protegerem do frio. E ela era uma senhora cristã, mas ela não sabia muito bem como falar para as crianças sobre o amor de Deus, que Jesus havia vindo ao mundo para morrer numa cruz por elas. Ela só assustava as crianças falando do castigo dos pecadores. E um dia a Maria estava na casa dela e ela disse: olha, Deus vai mandar um castigo terrível para você, se você não confessar os seus pecados e se arrepender. A Maria ficou assustada e naquela noite ela não conseguiu dormir. Deus estava mostrando para ela os seus pecados e ela sabia que tinha feito coisas ruins. Ela ajoelhou ao lado da sua cama e orou pedindo perdão dos pecados, pedindo que Jesus entrasse no seu coração e o limpasse. Foi o medo que levou Maria a pensar no seu pecado. Só depois que ela começou a estudar a Bíblia e recebeu Jesus como seu Salvador, é que ela compreendeu o grande amor e misericórdia de Deus pela vida dela. Maria começou a frequentar uma igreja com sua família e era um momento muito especial da sua semana, porque ela, com 11 anos, já havia começado a trabalhar. Ela ficava 6 horas no trabalho na fábrica, depois mais 6 horas na escola e quando chegava em casa, ela ainda precisava ajudar a sua mãe nas tarefas e a cuidar de seus irmãos. Ela gostava muito de ouvir as mensagens na igreja. E em uma semana que ela estava lá, um missionário foi visitá-los e ele começou a falar de uma pequena aldeia na Nigéria, na África, chamada Calabar. É o pior lugar do mundo, disse o missionário. É uma terra misteriosa, dominada por feitiçaria, por canibais. Vocês acreditam que eles fazem sacrifícios humanos e têm a prática de matar bebês gêmeos, porque eles acham que trazem má sorte. É uma terra muito perigosa. O coração de Maria ficou pesado ao ouvir aquelas palavras. Puxa vida, eu queria tanto fazer alguma coisa. Ela pensou e decidiu que iria ser uma missionária lá mesmo em Dundee, onde ela morava. O bairro da igreja era um bairro muito pobre, com muitas crianças que ficavam nas ruas, sem fazer nada, correndo, largadas, e ela decidiu que iria dar aula de estudo bíblico para essas crianças. A igreja alugou uma pequena sala na Rua Reina, no pior quarteirão, e ela imediatamente se ofereceu para ensinar todas as noites. E em uma dessas noites, a Maria estava voltando para casa quando um grupo de rapazes
ficou ao redor dela, ameaçando e falando para ela: sai daqui! Não queremos você aqui, vá embora! Ela estava com medo, mas ela orou, pediu ajuda a Jesus e ficou firme e disse a eles: o que vocês querem de mim? O líder dos meninos estava com um pedaço de chumbo amarrado numa corda e ele começou a rodar aquele pedaço de chumbo cada vez mais perto do rosto da Maria e falou para ela: você vai ver o que eu vou fazer com a sua carinha. Ela ficou parada, se recusou a se mexer. E o menino viu a coragem dela e falou: nossa, você é valente mesmo, hein? Pode andar aqui, a gente não vai mais mexer com você e não vamos deixar ninguém fazer nenhum mal para você. Ela respirou fundo e falou: por que vocês não vêm amanhã à noite na missão? Venham assistir um estudo bíblico. Os rapazes foram na outra noite, mas o mais velho deles ficou com um chicote na porta da missão, obrigando as crianças mais novas a entrarem. Quando Maria viu, ela saiu e disse a ele: pode me bater. Eu vou deixar você me bater desde que você entre na reunião. Ele ficou muito impressionado e falou para ela: verdade, você deixaria eu fazer isso? Ela falou: sim, deixaria, contanto que você participe da nossa reunião de hoje. Ele entrou, escutou Maria falando sobre Jesus, o amor de Deus, e ele recebeu Jesus como seu salvador pessoal. Maria disse a ele que Deus o amava e que, por ter ressuscitado da morte, Jesus tinha poder para perdoar todos os seus pecados. Aquele rapaz recebeu Jesus naquela noite e muitas outras pessoas receberam Jesus através da vida e do testemunho de Maria. As pessoas olhavam para ela e viam uma coisa diferente. Era a luz de Jesus brilhando nela. Alguns anos se passaram e Maria havia se tornado uma jovem adulta. Mais uma vez, a sua igreja recebeu um missionário que voltou a falar de Cálabar. E naquele momento, Maria escutou claramente Deus chamando para ela ir para Cálabar. Ela esperou todo mundo sair da igreja e ao final do culto foi falar com o missionário, dizendo que gostaria de ir para lá. O missionário explicou para Maria que ela deveria pagar pela sua própria passagem de navio. Então ela começou a juntar dinheiro para fazer essa viagem. E ela também foi estudar lá em Edimburgo, que era uma cidade da Escócia que tinha treinamento para missionários. A mãe de Maria ficou muito feliz porque sua filha seria uma missionária. Para ela era um privilégio. Mas alguns amigos de Maria não concordavam com isso. Teve até uma amiga dela que falou: Maria, lá em Cálabar tem canibais. Eles vão comer você. Mas, em vez de fazer Maria mudar de ideia, essas pessoas deixavam ela com ainda mais certeza do chamado de Deus. E, finalmente, no dia 5 de agosto de 1876, Maria embarcou com destino a Cálabar, uma viagem de barco que levaria um mês. Ela estava com seu coração muito alegre por cumprir o chamado de Deus em sua vida. O capitão do barco estava impressionado por uma jovem como Maria ir para Cálabar. Você não sabe que lá é um lugar que tem canibais e feitiçaria? Eles pegam as pessoas, atiram óleo fervente ou então obrigam a comer a semente venenosa de Cálabar. Mas Maria não estava com medo e nem assustada. Ela estava ansiosa para chegar a Pueblo Duque, a base da missão onde ela iria ficar. E quando o barco entrou no rio Cálabar e foi se aproximando da sua nova casa, ela ficou muito impressionada com a natureza, as flores, os animais. Finalmente ela tinha chegado. E no primeiro domingo que Maria estava em Cálabar, ela ficou muito impressionada ao ver a igreja de tijolos da missão, cheia de irmãos, cantando hinos, com melodias que ela conhecia, mas em outra língua, a língua Efek, que Maria aprendeu. Ela mudou seu estilo de roupa, cortou seu cabelo e começou a dar aula para 30 crianças da aldeia. Todo dia de manhã, às 5h30, o grande sino da missão tocava. Alguns dias, Maria continuava dormindo, mas a senhora Anderson, uma missionária mais velha, que também morava na aldeia,
acordava Maria. E Maria gostava de ficar com as crianças, de ensinar, mas ela ficou sabendo que, apesar da missão já estar na Nigéria há 30 anos, havia poucos habitantes que haviam sido alcançados pela mensagem de Deus. Ela começou a ficar impaciente com aquela rotina e a vida segura na missão. Começou a andar sozinha para o interior da selva, procurando pessoas para evangelizar. Ela sempre se lembrava do Sr. David Livingstone, um dos primeiros missionários que chegaram na África. Ele dizia: "Estou pronto para ir a qualquer lugar, desde que seja para seguir em frente." E era isso que Maria queria fazer, levando a palavra de Deus aos nativos. Um dia, Maria, junto com um guia, foi no meio da selva e encontrou uma tribo de nativos que nunca tinha ouvido sobre o amor de Jesus. Será que ela conseguiu falar com eles? Maria queria falar para aqueles nativos sobre o amor de Jesus, que perdoa os pecados. E você sabia que ainda hoje existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Mesmo com toda a tecnologia, com a internet, há pessoas que não conhecem Jesus. Há lugares onde não tem Bíblias e onde não há ninguém que possa explicar para os moradores sobre o amor de Jesus. Por isso, eu gostaria de orar com você agora, para que Deus mande missionários para esses lugares. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, porque um dia nós pudemos ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos missionários. E nós te pedimos que o Senhor possa enviar obreiros, possa enviar pessoas para estes lugares que nunca ouviram falar do Senhor, para que a mensagem do Evangelho chegue a cada criatura deste mundo e que cada um de nós possa ser um missionário onde nós estivermos, na nossa família, com os nossos amigos, nossos vizinhos. Ajuda-nos a levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Deus enviou seu Filho amado Pra me salvar e perdoar. na cruz morreu por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei. sem medo então
nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tremor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. E na semana que vem, nós vamos continuar ouvindo a história da Maria. O que será que vai acontecer com ela, hein? Está curioso? Está curiosa? Então, na próxima semana, no nosso canal IBP Kids, você vai ouvir a continuação dessa história. E agora, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!